Vem cá, quando você diz, por exemplo, para uma pessoa, eu preciso do seu amor, você está comunicando uma necessidade, você está fazendo uma demanda ou você está expressando um desejo? Por que eu estou perguntando isso? Porque esses três termos não designam a mesma realidade. Eles não são sinônimos. Isso tanto para o marketing como para a psicanálise. No universo psicanalítico, quem trabalhou com a distinção entre necessidade, demanda e desejo foi o senhor Jacques Lacan, psicanalista francês, e neste vídeo eu quero explicar para você como se dá a diferenciação entre esses três elementos: necessidade, desejo e demanda. Bom, vamos começar pela necessidade. A gente pode dizer que a necessidade é um anseio biológico, por objetos ou experiências que não podem faltar. Quando você pensar em necessidade, pensa no adjetivo necessário. Uma coisa necessária é aquela coisa que não pode faltar. Ela precisa existir necessariamente. Então, quando eu falo de necessidade em psicanálise, eu estou falando daqueles anseios que brotam da nossa realidade, da nossa condição biológica. Por exemplo, o anseio por sono, o anseio por alimentação. Então, quando o bebê chora pela primeira vez, esse bebê está comunicando uma necessidade. Ele está expressando através do seu choro a realidade orgânica do seu corpo em que falta alimento ou em que falta água. Ele está comunicando que ele precisa de alguma coisa que não pode faltar. Se faltar, a sobrevivência do bebê fica comprometida. Então, entendeu? Necessidade, anseio biológico. E quando a gente fala de demanda, do que se trata? Bom, para entender melhor o que é demanda, vamos colocar esse termo, por enquanto, de lado. Vamos utilizar um sinônimo que é mais facilmente compreensível. Porque quando a gente fala de demanda, no dia a dia a gente não usa muito esse termo, né? A gente usa mais o termo pedido. Né? Uma demanda é um pedido. Então tente trabalhar para entender esse conceito. Tente trabalhar aí na sua cabeça com o termo pedido. Deixe demanda um pouco de lado. Vamos trabalhar com o termo pedido. Você concorda comigo que pedido não é algo biológico? Quando a criança chora porque ela está com fome, ela não está pedindo alimento. Ela está simplesmente expressando uma situação que está sendo vivenciada por ela fisiologicamente e que tem a ver com a falta de alimento, a falta de nutrição. Então, através do choro, a criança está expressando o desconforto dela diante dessa falta de alimento no seu corpo. Mas ela não está pedindo. Por quê? Porque para que eu faça um pedido, eu já preciso fazer uso da linguagem. Um pedido é uma coisa que eu só consigo fazer se eu conseguir construir um enunciado que esteja baseado num determinado código. Pense, por exemplo, na situação em que você vai para um outro país, né? Digamos que você mora aqui no Brasil, você vai para os Estados Unidos. E aí você chega lá nos Estados Unidos e você precisa pedir um hambúrguer numa lanchonete. Você vai ter que articular um enunciado em inglês, portanto, no código do outro, da pessoa que vai dar para você aquele alimento, você vai precisar articular um enunciado para que o pedido possa ser feito. Se você chegar e simplesmente chorar, a coisa não vai acontecer. Você precisa articular um discurso. E esse discurso, como eu disse, ele precisa ser articulado num código. E esse código não é o meu código. Ele tem que ser o código do outro. Porque é o outro quem vai me dar o objeto que eu estou pedindo, que eu estou demandando. Então, esse enunciado do pedido, ele vai precisar ser articulado de acordo com a lógica do outro, de acordo com o código do outro, de acordo com a forma com que o outro entende.
Ou seja, para que o outro atenda a minha demanda, para que o outro atenda o meu pedido, eu necessariamente precisarei me submeter, ainda que temporariamente, nesse exemplo dos Estados Unidos, eu vou ter que me submeter ao código do outro. Ora, é exatamente isso, gente, que acontece com todos nós quando nós somos bebês. Pelo fato de nós sermos animais mamíferos da espécie Homo sapiens, nós já nascemos com necessidades. O nosso corpo já vem preparado para produzir sensações de desconforto quando está faltando alimento, quando a gente está sem uma quantidade suficiente de água no corpo. O corpo já nasce preparado, programado biologicamente para produzir essas reações. Ou seja, a gente já vem ao mundo dotado de necessidades. No entanto, qual que é o pulo do gato aqui? Nós, seres humanos, diferentemente de vários outros animais, diferentemente da maioria dos outros animais, nós não conseguimos satisfazer as nossas necessidades sozinhos. Nós não somos como, por exemplo, um cavalo que mal acaba de nascer e já é capaz de se equilibrar nas quatro patas e procurar o seu próprio alimento e ir direto ali no seio da mãe para ser amamentado. O ser humano ele não tem essa autonomia imediata. Nós necessariamente precisamos de um outro, que geralmente são os nossos pais, mas não precisa ser necessariamente os nossos pais. O que a gente precisa é de uma outra pessoa ou outras pessoas que cuidem de nós. Isso é necessário. Nós não podemos sobreviver sem que outros se preocupem conosco e cuidem de nós. E aí o que acontece? No início da vida, esse outro, sobretudo se ele for a própria mãe do sujeito, for a mãe biológica do sujeito, esse outro ele é capaz de se conectar psicologicamente com o bebê e meio que adivinhar aquilo que o bebê está precisando, certo? Mas vai passando o tempo e o que começa a acontecer? Esse bebê ele não vai mais ser atendido exatamente na hora que ele estiver precisando. O outro não vai mais fazer esse processo de conexão tão forte, capaz de adivinhar o que o bebê está precisando. O bebê, com o passar do tempo, vai precisar necessariamente aprender a língua do outro, a língua materna. Porque vai chegando um determinado momento em que o bebê ele vai estar numa posição muito semelhante à posição de uma pessoa que chega nos Estados Unidos, por exemplo, vindo do Brasil, e não sabe inglês. Essa pessoa, para poder funcionar naquela realidade estrangeira, ela vai precisar aprender a língua estrangeira. E é exatamente isso que acontece com o bebê, a partir de um certo momento. Ele precisa necessariamente aprender a língua dos pais. Para quê? Para que ele possa agora comunicar o que ele está precisando e ser atendido pelos pais. Porque os pais, a partir de um certo momento, vão ficar exigentes. Vão começar a exigir que o bebê faça pedidos. Ou seja, ele não vai mais apenas expressar necessidades. Ele vai ter que fazer pedidos direcionados aos pais. E para fazer esses pedidos, o bebê necessariamente precisa aprender a língua dos pais. Então a gente pode dizer que, em outras palavras, o bebê, a partir de um certo momento, ele vai precisar traduzir as suas necessidades em demandas. Traduzir as suas necessidades em pedidos. Não basta mais chorar agora. Não basta que o bebê fique esperneando, simplesmente expressando o desconforto que ele está sentindo. Agora ele vai precisar articular um discurso, claro, a princípio bastante rudimentar, né? Bastante pobre, mas ele vai precisar ir articulando um determinado discurso para ser atendido pelo outro. E aí entra em cena uma novidade. Ao articularmos as nossas necessidades na forma de demandas, na forma de pedidos, quando a gente vai aprendendo a língua do outro e consegue comunicar as nossas necessidades por meio de pedidos, a gente passa a querer não só o objeto que satisfará as nossas necessidades. O bebê passa a esperar do outro não só o alimento,
não só o sono, ele passa a esperar do outro também a atenção e a compreensão desse outro. Porque se lembra, no início, esse outro fornecia essa compreensão, essa atenção automaticamente. O bebê não precisava pedir. Agora que ele vai crescendo, os pais vão esperando que o bebê peça. Então o bebê agora, ele vai demandar não só aquilo que vai satisfazer suas necessidades, mas ele vai querer também aquilo que ele tinha antes de graça, que é a atenção, a compreensão, o amor dos pais no final das contas. Então, em outras palavras, fazendo jus àquela música dos Titãs, né? O bebê, nesse momento, ele passa a não querer só comida. Ele quer também atenção do outro, compreensão do outro. Então, quando o bebê pede comida, né, quando ele fala alguma coisa, papá, alguma coisa que ele foi aprendendo que serve como uma forma de ser atendido nesse sentido, de receber a comida que ele quer, quando o bebê faz isso, esse ato da mãe de ouvir o bebê, papá, ouvir o bebê e ir até ele levando o alimento, levando o seio, levando a mamadeira, levando um bolinho, o ato da mãe de ir até o bebê levando a comida vai ser vivenciado pelo bebê como um signo de amor. É como se o bebê pensasse quando a mãe vem, né? Olha, mamãe me ama, mamãe me compreende, mamãe está atenta em mim. Entendeu? Então, quando a gente entra no plano da demanda, no plano do pedido, para o qual a gente precisa aprender a língua do outro, para o qual a gente precisa se submeter ao outro, o que acontece? Como por meio do pedido, por meio da demanda, o que a gente quer em primeiro lugar é atrair a atenção do outro, o olhar do outro, então é por isso que o Lacan, quando vai falar de demanda, ele diz que toda demanda, no final das contas, é uma demanda de amor. É claro que quando eu chego lá numa lanchonete nos Estados Unidos e articulo um discurso em inglês para pedir um sanduíche, é claro que eu quero o sanduíche, eu quero aquele objeto para me alimentar, para saciar o meu prazer oral e para saciar a minha necessidade de alimento. Claro que eu quero, mas eu quero também, e em primeiro lugar, que o atendente consiga me entender, que o atendente olhe para mim, que o atendente me dê atenção. Então, no final das contas, eu quero também o amor do atendente. Ainda que isso não fique tão explícito, mas eu quero também, é uma condição, é um requisito para que eu seja atendido, que eu espere esse amor da parte dele. Ou seja, a gente pede coisas, a gente demanda coisas, mas o que nós verdadeiramente queremos, em primeiro lugar, é o significado de amor que nós supomos estar em jogo quando o outro nos atende. Quer dizer, quando eu peço algo para a minha esposa fazer, quando uma mãe pede algo para o filho fazer, e essas pessoas fazem aquilo, é claro que o objeto que está sendo pedido está sendo buscado efetivamente. Mas, acima de tudo, o ato do outro fazer aquilo que eu estou pedindo ou me entregar aquilo que eu estou pedindo vai funcionar para mim como um signo de que esse outro me ama, de que esse outro me compreende, de que esse outro olha para mim, de que esse outro me dá atenção. Só que tem um problema. Nesse processo de traduzir as nossas necessidades de acordo com o código do outro, inevitavelmente alguma coisa se perde. Porque por mais que eu consiga formular um pedido em inglês de um sanduíche, esse pedido, esse enunciado em inglês que eu formulei para solicitar o sanduíche, ele não é idêntico à minha intenção de receber o sanduíche, ao meu querer o sanduíche. Não é a mesma coisa. É o que acontece em toda tradução. Por mais que o tradutor se esforce, as palavras que ele escolhe para traduzir os termos do texto original nunca são exatamente equivalentes ao texto original. Sempre tem um resto nesse processo de tradução. Nunca é um espelhamento, né? Uma equivalência 100%. Sempre alguma coisa se perde. Pensa, por exemplo, quando os tradutores de outras línguas vão traduzir textos escritos em português e nesses textos há a palavra saudade, que é uma palavra que só existe no português.
Quando o tradutor vai traduzir isso para o inglês, para o alemão, para o francês, necessariamente alguma coisa vai se perder, porque eles vão tentar encontrar expressões equivalentes nas suas respectivas línguas, e essas expressões não serão exatamente compatíveis com o termo saudade. Então eles vão conseguir traduzir, mas alguma coisa vai se perder. Da mesma forma, quando um bebê articula a sua necessidade de comida, por exemplo, para a mãe ou para o pai, esse enunciado que o bebê fez, o papá do bebê, não corresponde exatamente à sua necessidade. Não tem como, porque esse código é do outro. Esse código não foi inventado pela própria criança, entendeu? A criança está tendo que traduzir. Ela está tendo que converter aquela realidade própria dela numa expressão que seja compreensível pelo outro. Ela está tendo que encaixar a sua realidade própria naquele código do outro. Por isso, na hora que a mãe vem e traz o alimento para o bebê se sente olhado, compreendido, amado, ele se sacia, a sua necessidade é satisfeita, mas alguma coisa fica faltando, porque aquilo que ele queria não é exatamente o que ele comunicou e aquilo que o outro trouxe não é exatamente o objeto que ele estava imaginando. Esse também é um ponto importante. Os objetos que o outro nos traz não são idênticos àquele objeto que nós idealizamos receber. É claro que o bebê ele não tem condições de descrever esse objeto, mas ele faz uma ideia do objeto que ele gostaria de receber. E esse objeto que está sendo trazido pelo outro não é exatamente idêntico. Da mesma forma que nas relações amorosas, você se encanta por uma pessoa nos primeiros momentos ali da paixão, início de namoro, você se encanta pela pessoa e parece que a pessoa é a outra metade da laranja para você, né? Vai se encaixar exatamente naquilo que você deseja. E com o passar do tempo você percebe que a pessoa não é exatamente aquilo que você queria, que ela tem uma série de características que não se encaixam na idealização que você fez. Então o outro traz o objeto, o bebê se sacia, o bebê se sente amado, mas parece que não é suficiente. Essa sensação de que alguma coisa está faltando, de que não é exatamente isso que eu queria, essa sensação de que alguma coisa está faltando, que como diziam Clarice Lispector e Chico Buarque, né, é uma coisa que não tem nome. E por que não tem nome? Porque vem da realidade própria do bebê. Os nomes aos quais o bebê tem acesso são os nomes do outro. É aquilo que vem do outro. O bebê não tem um nome próprio para dar para aquilo que ele deseja. Então, ele está desejando, mas ele não sabe nomear aquele negócio. Aquele negócio não tem um nome específico. A partir do código do outro, o bebê tenta nomear, ele vai colocando nomes, mas esses nomes nunca se encaixam exatamente naquilo que ele queria mesmo. Essa sensação de que alguma coisa está faltando, de que eu preciso continuar demandando, porque alguma coisa está faltando. Isso que o outro me traz não vai me saciar completamente, porque não é exatamente isso que eu queria. Essa sensação de que algo está faltando é justamente o desejo, o tão falado desejo. Então a gente pode dizer que o desejo, no final das contas, é uma busca por encontrar um determinado objeto que será idêntico àquele objeto que eu gostaria de receber, que eu imagino que um dia eu tive e foi muito bom e que eu gostaria de ter novamente, mas que eu nunca encontro, por mais que eu caminhe, por mais que eu peça, por mais que eu tente encontrar, nada que existe no mundo, nada que existe nesse campo do outro é idêntico àquilo que eu queria. Esse movimento ininterrupto é o desejo. Então, concluindo, a gente pode dizer que o desejo é aquilo que sobra, é aquilo que resta no processo de tradução da necessidade em demanda. Bom, se você chegou até o final desse vídeo, eu tenho certeza que você gosta de psicanálise. E se de fato você gosta de psicanálise, você precisa fazer parte da Confraria Analítica. A Confraria é uma comunidade online que eu criei voltada
para o estudo sério, rigoroso, profundo da teoria psicanalítica, mas com muita simplicidade, muita didática e até diversão. O que você ganha se tornando membro da confraria? Você passa a ter acesso a uma aula toda semana ao vivo comigo. Toda segunda-feira, 8 horas da noite, nós estamos estudando algum texto clássico importante do campo psicanalítico. Neste momento, se você estiver assistindo esse vídeo na data de estreia ou próximo da data de estreia, nós estamos estudando o artigo metapsicológico O Inconsciente do Freud, escrito em 1915. Mas nós já estudamos o caso Dora, as 5 lições de psicanálise, já estudamos um artigo de Winnicott e nós sempre continuaremos estudando grandes textos da psicanálise. Além disso, participando da confraria, você tem acesso também às gravações de todas essas aulas, já são mais de 50 aulas ao vivo e as gravações estão todas disponíveis lá na comunidade. Você tem acesso também a aulas especiais, a conteúdos exclusivos que eu não publico nas redes sociais. É exclusivo para quem está lá na Confraria Analítica. E tudo isso você recebe pagando apenas o valor de R$ 39,99 por mês. É isso mesmo, é só isso. R$ 39,99 por mês, menos do que uma pizza, para que você possa ter acesso a essa Netflix da psicanálise. Você vai encontrar lá quase 200 horas de conteúdo já, gente. Isso só está crescendo. Então, não perca, faça a sua assinatura, o link vai estar aqui embaixo. É só você clicar no link, faz a sua assinatura e você se tornará membro junto com mais de 500 pessoas dessa comunidade online de estudos em teoria psicanalítica, a Confraria Analítica. Bom, e antes de terminar esse vídeo, deixa eu falar rapidinho para você dos meus e-books. Eu tenho 2 e-books. O primeiro deles se chama O que um psicanalista faz, em que eu explico de forma rápida, simples, didática, o que acontece no consultório de psicanálise. E o segundo se chama Psicanálise em Humanês, 16 conceitos psicanalíticos cruciais, explicados de maneira fácil, clara e didática. Como eu sempre digo, é praticamente um mini curso de introdução à teoria psicanalítica em formato de e-book. Para adquirir esses 2 livros digitais, os links estão aqui na descrição. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não deixe de dar o seu like, não deixe de comentar também, fale sobre o tema, coloque outros temas que você gostaria que eu abordasse aqui nos vídeos e, muito importante, não deixe de compartilhar esse vídeo no WhatsApp. Mande aí para todos os seus contatos de WhatsApp, seus grupos de estudo, mande para todo mundo e a gente se encontra num próximo vídeo. Um grande abraço para você.